Como a pastora Elisângela falou, né? Nunca é tarde para a gente estudar. Eu vou fazer 51 anos e estou aí no ramo do estudo. Se tem uma coisa que ninguém rouba de nós, realmente é o conhecimento. Eu sou ainda da geração também dela, de tudo eu anoto, tudo eu escrevo. Desde bem pequenininha eu sempre gostei de anotar tudo que eu vejo, sempre gostei de estudar, de ler. E isso é muito importante para nós. Nunca é tarde para você buscar conhecimento, porque ninguém rouba de você, é o conhecimento. Amém? Eu quero começar contando a vocês hoje uma ilustração que eu achei muito interessante. Eu vi e eu gostaria de contar, de passar para a igreja. Eu peço que vocês fiquem com os ouvidos bem atentos, que no final desse sermão, essa ilustração que eu vou contar agora no início, ela vai aparecer e vocês vão entender como essa ilustração ela se encaixou muito bem com esse sermão. Imaginem na mente de vocês uma estrada, né? Essa estrada era bem extensa. E essa estrada havia muitos veículos rondando essa estrada. E dentro de um veículo tinha uns viajantes. E essa estrada estava totalmente enfeitada com algumas placas de sinalizações que foram colocadas por um guia muito leal e muito confiante. Esse guia não apenas apontou o caminho, mas também ele ofereceu conselhos verdadeiros, constantes e preciosos àqueles viajantes. Este guia também enviou mensagens repetidamente para garantir que os viajantes permanecessem na rota segura e correta. No entanto, com o tempo, os viajantes começaram a ignorar as placas de sinalizações. As advertências que o guia passava para eles foram recebidas com os ouvidos deles totalmente tapados. Eles estavam totalmente moucos, não ouviam nada. Em vez deles avançarem na direção indicada, cada um começou a seguir seus próprios desejos, suas próprias vontades, suas próprias inclinações, que muitas vezes eram inclinações teimosas e muito egoístas. Aí veio o resultado. Em vez deles progredirem em direção ao destino desejado, que o confiante guia passou para eles, eles se desviaram, cada vez mais começaram a andar para trás, afastando-se do caminho das placas de sinalização, que era o único caminho seguro de direção das promessas do confiante guia. Essa ilustração que eu trouxe para vocês hoje vai nos ajudar a entendermos a essência da mensagem do profeta Jeremias, que foi enviado por Deus como um profeta para alertar o povo sobre seus pecados e suas consequências da invasão babilônica e do exílio. Deus, através de Jeremias, meus irmãos, relembra a ordem fundamental que havia dado aos seus antepassados quando tirou eles da terra do Egito. Jeremias, ele estava exortando, ou seja, eles estavam confrontando aquele povo de Judá que estavam negligenciando a aliança com o Senhor. E Jeremias chamou aquele povo ao arrependimento, pois eles estavam muito distantes do propósito de Deus. Jeremias, ele foi levantado para estar à porta do templo e não foi para apertar a mão do povo e nem para dar boas-vindas, mas foi para confrontar aquele povo, para alertar aquele povo dos maus caminhos que eles estavam. Foi justamente para confrontar, para alertar o povo que eles estavam totalmente envolvidos nos seus maus caminhos, ou seja, no pecado. Um povo difícil, o povo de Judá era um povo muito rebelde. E além de rebelde, eles fizeram uma coisa pior ainda, ignoraram a voz do nosso Senhor Jesus. O Senhor levantou Jeremias para esquadrinhar o coração daquele povo que estava cometendo atos terríveis. Eles estavam cometendo idolatria,
assassinato, injustiças sociais e outras coisas mais que desagradavam ao Senhor. E eu quero dizer a vocês que há uma expectativa muito forte da parte do Senhor Jesus, que o seu povo ouça a doce voz do Senhor. Por que eu digo isso? Porque a voz do Senhor é a voz que tem maior autoridade, tanto no céu como na terra. Amém? A gente não pode, irmão, de forma alguma ignorar a voz do Senhor. A gente tem que ouvi-la, mas também obedecê-la com muito temor e tremor. Vocês acham que eu estou aqui em cima, mas eu não estou nervosa? Eu estou gelada. Porque para a gente subir aqui, a gente tem que ter muita responsabilidade no que a gente vai falar. Porque a palavra do Senhor, ela é verdadeira, ela é pura. A gente não pode chegar aqui em cima e falar nada com nada. A gente tem que falar disso aqui, ó, a Bíblia. Que a Bíblia ela é inerrante. E o livro do profeta Jeremias, irmãos, se situa em um dos períodos mais turbulentos da história de Judá. O profeta Jeremias, ele atuou por mais de 40 anos, desde o reinado de Josias, no ano de 627 a.C., e até depois da queda de Jerusalém do exílio babilônico, no ano de 586 a.C. A mensagem de Jeremias estava profundamente ligada a esse contexto histórico. Ele foi chamado por Deus para ser profeta de Judá e para as nações. Ele profetizou a destruição de Jerusalém, do exílio babilônico, como consequência inevitável da teimosia e da desobediência do pecado do povo. Diante deste contexto histórico, eu não trouxe aqui uma palavra hoje de prosperidade nem de bênção, mas eu trouxe aqui uma palavra de alerta, de exortação, ou seja, eu trouxe uma palavra de confronto. Porque, irmãos, o confronto, ele dói, mas ele liberta. Amém? E para compartilhar com todos vocês, eu coloquei aqui um tema e um subtema. O tema é o seguinte: a importância de ouvirmos a voz e as orientações do nosso Deus. E o subtema é justamente o que eu falei agora há pouco: o confronto dói, mas ele liberta. Abram suas Bíblias aí no livro do profeta Jeremias, no capítulo 7, no versículo do 21, versículo 21 ao 29. Não sei, eu não costumo ler a Bíblia no celular de jeito nenhum. Eu tenho que abrir a minha Bíblia. É costume. Eu vou ler essa perícope aqui, que é do 21 ao 28. Mas eu quero me deter só em 2 versículos, que é o 23 e o 24. Mas eu vou ler. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei carne, porque nada falei a vossos pais, no dia em que eu os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvido à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós serei o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Mas não deram ouvidos, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno. Andaram para trás e não para diante. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito, até hoje enviei-vos todos os meus servos, os profetas, todos os dias. Começando de madrugada, eu os enviei, mas não me destes ouvidos, nem me atendestes. Endurecestes a cerviz e fizeste pior do que vossos pais. Diz-lhes-ás, pois, todas estas palavras, mas não te darão ouvidos. Chamá-lo-ás, mas não te responderão. Diz-lhes-ás, esta é a nação que não atende à voz do Senhor, seu Deus, e não aceita a disciplina. Já pereceu, a verdade foi eliminada da sua boca. Amém? Eu quero me deter apenas nesses 2 versículos, que é o 23 e o 24. Esses 2 versículos são riquíssimos. O 23 diz: mas isto lhe ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós serei o meu povo.
Andai todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Mas não deram ouvidos nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno. Andaram para trás e não para adiante, ou seja, adiante quer dizer para frente. O motivo central do povo de Judá, irmãos, não ouvir a voz de Deus, não foi a desobediência, foi a desobediência persistente e a teimosia de seus corações que estavam endurecidos e maus. E a verdadeira razão deles não ouvir a voz de Deus não foi por falta da clareza da mensagem do Senhor Jesus, mas foi pela desobediência e a inclinação persistente em eles seguirem seus próprios caminhos, seus próprios conselhos. Endureceram seus corações contra as instruções de Deus. Em vez deles progredirem para um relacionamento com o Senhor, eles seguiram seus próprios desejos, que foram desejos egoístas. Eles retrocederam em sua fé e em sua conduta. Estes 2 versículos, irmãos, o 23, ele registra que a ordem clara de Deus, quando Deus diz assim: obedeçam-me e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Já no versículo 24, acontece o quê? A indignação de Deus e ao mesmo tempo a resposta do povo. Mas eles não me ouviram, o Senhor disse, nem me deram atenção. Seguiram a maquinação rebelde do seu próprio coração. Esse fato acima aqui mostra, irmãos, a consequência de não ouvirmos as orientações do Senhor, que é andarmos para trás em vez de andarmos para frente. Lendo e meditando e analisando esse versículo, o profeta Jeremias, eu consegui ainda extrair 4 pontos super importantes que se encaixam perfeitamente com estes 2 versículos, o 23 e o 24. Aprendemos a dar ouvidos à voz e às orientações do Senhor, que são eles. Primeiro ponto que eu quero destacar com vocês é a importância de darmos ouvidos à voz do Senhor. E é muito importante, irmãos, quando a gente dá ouvidos ao Senhor, a vida da gente só flui, a gente só faz prosperar. Nós só vamos para frente e não para trás. Então, a primeira parte do versículo destaca aqui um ponto. Eu destaquei um ponto muito negativo do povo, de não ouvir e não inclinar os seus ouvidos à voz do Senhor. Isso nos traz um ensinamento muito grande para nossas vidas. Que para a gente receber a orientação de Deus, a gente precisa estar disposto a ouvir e ativar bem a nossa escuta. Isso nos traz um ensinamento grande demais, irmãos, porque não se trata apenas de a gente ouvir superficialmente, mas a gente tem que ouvir com muita atenção ao nosso Deus. Como eu disse, é a voz que tem maior autoridade no céu e na terra, é a voz do Senhor Jesus. E a gente não pode ignorar ela de jeito nenhum. E a gente tem que estar com o nosso coração aberto, com nossa mente bem aberta, obediente e bem receptiva. Que quando estamos com a mente bem receptiva, é muito fácil a gente ouvir, e não só ouvir, a gente obedecer também. Às vezes, sabe, irmãos, é preciso a gente silenciar a nossa inquietação, a agitação, o ambiente que a gente está. Às vezes a gente está tão distraído, tão disperso com as coisas desse mundo, que faz com que a gente não fique com os ouvidos sensíveis à voz do nosso Deus. E isso é muito perigoso. E eu quero dizer a vocês que em Deuteronômio 28, do versículo 1 e 2, fala uma verdade aqui logo nas primeiras palavras. Deuteronômio 28, 1, 2. Diz assim, ó: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Esse versículo de Deuteronômio, logo no início, a primeira palavra que fala é o quê? Se atentamente ouvires a voz do Senhor. E não é de nós estarmos dispersos e nem estarmos distraídos, irmãos. Sermos atentos. Temos que ser atentos, ou seja, temos que dar ouvidos à voz do Senhor. E além de ouvir a voz do Senhor, a gente tiver o cuidado de guardar os mandamentos dele, com certeza ele vai nos exaltar e virão sobre nós, com certeza,
bênçãos. E são bênçãos sem medida. O que é bênção sem medida? São bênçãos abundantes. Vai vir tantas bênçãos que você vai dizer assim, meu Deus, que tanta bênção é essa? Mas porque você está obedecendo, você está ouvindo a voz do Senhor. E este versículo, irmão, é um princípio fundamental para termos um relacionamento com Deus. Para também podermos receber as bênçãos dele. E o segundo ponto que eu quero destacar com vocês é o perigo de a gente seguir o nosso próprio conselho. A segunda parte do versículo revela que, por não ouvir a Deus, o povo de Judá andou nos seus próprios conselhos. E isso nos alerta para o perigo da gente confiar exclusivamente em nossa sabedoria, em nosso próprio entendimento. Porque os nossos pensamentos e desejos podem nos desviar do caminho do Senhor. Porque somos falhos. Somos falhos, somos sujeitos a errar, somos seres humanos. E também temos que aprender a reconhecer a nossa própria limitação. Deus é ilimitado, mas nós não, nós somos limitados. E a gente passa a buscar a sabedoria que só provém de Deus. A gente tem que buscar a sabedoria, que só Ele que nos dá. A gente tem que pedir a Deus todos os dias. Quando eu estou aí sentada, que às vezes o pastor, a pastora ora, Senhor, bota a mão na sua cabeça e peça sabedoria e entendimento da palavra dele. E eu peço todos os dias entendimento. Me dá entendimento, Senhor, da tua palavra, porque eu preciso transmitir para a igreja o que o Senhor ministrou primeiro ao meu coração. E a segunda parte do versículo revela que por não ouvirem a Deus, o povo andou nos seus próprios conselhos. E em Provérbios 14, 12, diz assim, que há um caminho que ao homem parece reto, mas no final só dá em caminho de morte. Este provérbio, ele se encaixa muito bem com este segundo ponto, quando fala do perigo da gente seguir nossos próprios conselhos. E enfatiza, irmãos, a importância de nós buscarmos a direção do Senhor em vez de confiarmos na nossa própria sabedoria, que por sinal pode ser enganosa e nos afastar do caminho do Senhor, das bênçãos do Senhor. A própria palavra de Deus diz que quando a gente se apoia no nosso próprio entendimento, a gente pode passar por diversas consequências. E as consequências não são positivas, são consequências bem negativas. Pois a nossa perspectiva, ela sempre será, como eu disse, limitada, sujeita a falhas, a erros. O terceiro ponto que eu quero destacar com vocês é a influência da intenção do nosso próprio coração. A palavra do Senhor fala que o coração do homem, ele é o quê? Enganoso. E o versículo que se encaixa bem com a influência da intenção do nosso próprio coração, deste terceiro ponto, é o próprio versículo que está dentro da própria mensagem do profeta Jeremias, que é o versículo 24, quando diz, mas não deram ouvidos e não atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno. Eles andaram para trás, irmãos, e não foi para adiante, não foram para frente. E este versículo 24, ele vem diretamente com a ordem de Deus do versículo 23, quando ele diz assim, isto lhe ordenei, dizendo, dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós serei o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. É uma ordenança do Senhor Jesus. O versículo também menciona a intenção do coração malvado do povo de Judá. Que influenciou diretamente a sua desobediência, que foi um fator que impediu o povo a ouvir a voz e as orientações de Deus. E desde sábado, irmãos, que a palavra de Deus, ele fala sobre obediência em cima desse púlpito. A pastora pregou sábado sobre a obediência. E a obediência, ela não vem sozinha, ela anda lado a lado com a honra. Não adianta a gente só obedecer. A gente tem que obedecer e tem que honrar a Deus com a nossa própria vida. E eu achei um versículo aqui, como a pastora pregou sobre obediência e sobre honra, eu achei um versículo que liga totalmente a obediência com honra. Está em Efésios 6, do versículo 1 ao 3. Coloca aí, Betinha, para eles verem, por gentileza. Que diz assim, filho, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Esse versículo, irmãos, eu achei ele muito lindo, porque ele traz consigo uma exortação para os filhos, para obedecer e honrar a seus pais.
destacando que isso é justo e é um mandamento do Senhor, e é um mandamento com promessa e com bênção. De longevidade. Longevidade é o quê? Para que os filhos tenham longa vida, eles precisam obedecer aos pais e honrá-los também. Amém? E a gente precisa, irmãos, para ouvir a voz do Senhor e obedecer a Ele, a gente precisa ter um coração acessível. O que significa ter um coração acessível? É nós termos um coração aberto, um coração disponível emocionalmente para se conectar com Deus, para se alinhar com o Senhor. É nós obedecermos a orientação divina de Deus. É termos um coração receptivo, um coração aberto. Um coração que está aberto para receber as palavras do Senhor Jesus. Isso é que é ter um coração acessível. E eu quero dizer a vocês que um coração, quando ele é endurecido, um coração teimoso e cheio de maldade, esse coração dificulta muito a percepção da gente ouvir a voz do Senhor. Não tem como um coração endurecido receber nada que vem de Deus. Um coração duro não recebe. E aquele povo de Judá, eles estavam assim, com a sua cerviz endurecida, um coração endurecido. Eles estavam seguindo seus próprios conselhos, seus próprios caminhos. Para ouvir o Senhor, a gente precisa cultivar um coração maleável, disposto, um coração obediente, um coração humilde. Isso é que faz a diferença na vida de um cristão, na vida de um ser humano. E o quarto ponto que eu quero destacar e compartilhar com vocês é a consequência da desobediência. Este quarto ponto, irmãos, fala a última parte do versículo e descreve o resultado de total desobediência do povo de Judá, que andaram para trás e não para diante. Isso ilustra que ignorar as orientações do Senhor só nos leva ao retrocesso espiritual. Só nos leva à estagnação. A gente para, a gente não avança, a gente não cresce, a gente não se expande. E o versículo que eu achei que se encaixou com essa consequência da desobediência, fecha com o primeiro ponto. O primeiro ponto, que é a importância de darmos ouvidos à voz de Deus. Está em Deuteronômio 28, 15. Que diz assim: será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, não cuidando de cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje eu te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Esse versículo de Deuteronômio, meus irmãos, serve como contraponto direto à promessa da bênção pela desobediência. Então temos que ser obedientes. Ele estabelece, irmão, que a desobediência aos mandamentos do Senhor inevitavelmente iria trazer maldições e consequência negativa ao povo de Judá, onde sua teimosia e sua desobediência os levaram a retroceder espiritualmente e a enfrentar o juízo de Deus. Este sermão, irmãos, do profeta Jeremias, ele nos oferece lições valiosíssimas sobre a desobediência e sobre as suas consequências, que são muito evidentes. As lições que podemos tirar para os dias de hoje, para sermos obedientes a Deus, que são muito relevantes, é que, primeiro, nós devemos examinar a sinceridade da nossa obediência a Deus. Nós temos que analisar todos os dias o nosso coração. E é muito importante isso, nós examinarmos a nós mesmos. Nós fazemos uma análise dentro de nós. Como é que está a nossa obediência ao Senhor? Em segundo lugar, irmãos, temos que ter um coração obediente, que é disso que Deus se agrada. Fomos chamados por Deus à obediência total. Em terceiro lugar, temos que procurar sempre alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus. É difícil, mas não é impossível. Porque a gente só quer aquilo que dá na telha da gente. Só queremos aquilo que dá vontade de nós fazermos. Mas a gente tem que entender que se a gente não alinhar a nossa vontade com a vontade do Senhor, a gente só vai sofrer consequências negativas. Em quarto lugar, irmãos, temos que ter em mente. E lembre-se, não é sobre o que queremos dar a Deus, é sobre o que Jesus quer receber de nós. Que a gente acha que é o que a gente quer dar a Ele, mas não é. É tudo sobre o que Jesus quer receber de nós, no nosso coração, que é a nossa obediência a Ele.
Por quê? Porque tudo é sobre Ele, e por Ele e para Ele são todas as coisas. Amém. Devemos também cultivar a sensibilidade dos nossos ouvidos. Temos que ser sensíveis à voz do Senhor. Em um mundo que a gente está vivendo hoje, irmãos, um mundo cheio de distrações, um mundo cheio de dispersão, um mundo que não está nem aí para ouvir a voz do nosso Deus. A gente precisa buscar momentos de silêncio, de reflexão. Há um domingo atrás o pastor pregou sobre o poder do silêncio. E eu ouvi aquela mensagem do pastor, eu estava lá em cima com as crianças. Mas eu ouvi na segunda-feira, na terça-feira eu assisti de novo e eu achei aquela mensagem muito importante. Porque às vezes a gente só quer fazer barulho, 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 mas o silêncio, às vezes a gente acha, assim, o silêncio de Deus, Deus não está trabalhando, mas Deus trabalha no silêncio. Porque às vezes a gente está tão inquieto, a gente está tão agitado, que a gente não consegue ouvir Deus falar com a gente. Deus fala conosco, até no silêncio Ele fala, mas às vezes a gente está tão conturbado, a gente está vivendo uma vida tão no automático, tão assim, tudo é na prática, tudo aquilo é nas carreiras, a gente está de um jeito que, meu Deus, o mundo está... Hoje eu estava até falando com a minha filha pelo Instagram, minha filha disse, mãe, o mundo está cruel. E a gente viu hoje, o rapaz terminou de se batizar, ele foi matar a mãe. Como a gente vê coisas terríveis acontecendo nesse mundo, irmãos. E a gente sabe que tem muitas pessoas sedentas do amor de Deus. Muitas pessoas precisando de ouvir o evangelho genuíno, o evangelho verdadeiro. Aquele evangelho que transforma, que muda o nosso eu. E a gente sabe, irmãos, que quando a gente carrega a palavra de Deus no nosso coração, a palavra de Deus também nos carrega. E além dela nos carregar, ela nos protege, ela nos dá segurança. Ela faz com que a gente faça o que é correto aos olhos de Deus. Faz a gente viver uma vida em retidão, que está muito difícil hoje em dia. E justamente através da sua palavra é que a gente ouve e a gente passa a nos despertar e a buscar a presença de Deus. E seguirmos as orientações do Espírito Santo. Pois sabemos que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando a gente não segue o caminho que o Senhor nos mostra, irmãos, a gente perde totalmente a visualização daquelas placas de sinalização que o confiante guia colocou. A gente perde também a direção, a gente se afasta do propósito do Senhor. Ouvir e obedecer a Deus é essencial para o nosso crescimento pessoal, como cristão, e o nosso crescimento espiritual como líderes, como liderança. Precisamos reconhecer que não sabemos de tudo. Todo dia nós estamos aprendendo com algo, com alguém e principalmente com Deus, que Ele é o nosso maior professor. Ele nos ensina tudo. Tudo que é bom o Senhor nos ensina. E quando Ele corrige, Ele nos corrige em amor. Ele nos corrige porque Ele nos ama. Amém? E que a sabedoria de Deus, ela é infinitamente superior à nossa, irmãos. Com certeza ela é superior à nossa e é bem melhor do que a nossa. A gente tem que ser obedientes e darmos essa obediência como resposta para Deus. É difícil ser obediente. Como é difícil? Não é fácil. Eu digo a vocês que não é. Vocês sabem que não é fácil. Mas não é impossível. É possível sermos obedientes ao Senhor. Ouvir a Deus não é somente a gente escutar as palavras dele, mas também é obedecê-las. Além de obedecer, a gente também tem que colocar ela em prática. Não adianta só a gente ouvir, porque a gente ouvir, só vai ouvir e pronto, acabou-se. A gente tem que ouvir, tem que obedecer e tem que praticar. É isso que é o evangelho verdadeiro. A gente ouvir a voz do nosso Deus, ter a sensibilidade, ouvidos sensíveis. Temos que cultivar a sensibilidade dos nossos ouvidos. E no nosso dia a dia, nós temos que, todos os dias, a gente tem que morrer para este mundo e passarmos a viver exclusivamente para Deus. Eu pesquisei algumas palavras hoje, eu encontrei um significado riquíssimo. Eu disse, meu Deus, eu tenho que procurar esse significado e eu vou achar o que significa obediência a Deus na Bíblia Sagrada. E eu achei um significado
valioso demais, que diz assim: obediência a Deus nas Escrituras Sagradas quer dizer, é um princípio espiritual vital. Ou seja, é uma demonstração de amor, fé, respeito, submissão aos mandamentos do Senhor, ao nosso Criador. E não é apenas um ato externo, porque isso é um ato que tem que ser de dentro do coração. É uma atitude que tem que sair de dentro do nosso coração e da nossa mente, alinhando nossos desejos e as nossas ações com a vontade do Senhor. E eu pensei, nossa, se as pessoas tivessem a consciência e soubessem, considerassem profundamente este significado de obediência, que representa dentro do coração de Deus, daríamos mais valor e mais importância à obediência a Ele. Eu trouxe aqui só 2 exemplos de obediência, tá? Porque de desobediência eu já trouxe aqui o versículo 24, que fala sobre a desobediência do povo de Judá. E o maior exemplo de obediência foi Jesus Cristo, que ele foi um exemplo de obediência ao Pai. E eu trouxe 2 versículos aqui sobre obediência, que está em João 6,38, que diz assim, ó: porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas sim para fazer a vontade daquele que me enviou. E em Filipenses 2,8, que diz uma verdade também, ó: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. É muito rico esses versículos sobre obediência. E ontem eu estava assistindo uma mensagem do Luciano Subirá, que eu gosto muito dele, de assistir as mensagens dele. E ele falou assim sobre a obediência. A obediência é o cerne do propósito de Deus para o homem. Ou seja, ela é a essência do propósito de Deus para toda a humanidade. A gente foi chamado por Deus à obediência total, irmão. Sabemos que é difícil demais obedecer, mas não é impossível. O povo de Judá andou nos seus próprios conselhos, ou seja, eles agiram de acordo com seus próprios desejos. E seus desejos eram egoístas, eram rebeldes, eles estavam totalmente rebeldes. E a rebeldia não agrada o coração do Senhor. Nós temos que ser obedientes. Temos que ser obedientes ao Senhor. E eu quero dizer a vocês, irmãos, que a verdadeira escuta está na obediência. A dor temporária da obediência produz frutos eternos. Assim disse o pastor Josué Gonçalves. E é lindo isso aqui que ele falou, que obedecer dói. A gente sabe que dói, que a gente sente, né? A obediência. Mas ele diz que a obediência produz frutos para a eternidade. E é verdade. E eu quero dizer a vocês que o diabo, ele foge dos obedientes. Ele foge demais das pessoas obedientes, mas ele vai perturbar os desobedientes. Ele vai perturbar. Quando a gente está em desobediência, não tem esse, irmãos, que está em desobediência, que estejam em paz. Porque o inimigo, ele começa a cutucar, ele vai. Quanto mais você está desobediente, mais ele começa a perturbar a mente do desobediente. E a consequência, irmão, de não ouvir, como foi mencionado no final deste versículo 24, é realmente andar para trás. A gente não anda para frente de jeito nenhum. É como eu disse, a gente vai estagnar, a gente vai parar no meio do caminho. E quando ouvimos e obedecemos ao Senhor, Ele nos guia para frente, Ele nos impulsiona para frente. E Ele faz a gente progredir, a gente avança espiritualmente e em todas as áreas da nossa vida, seja elas qual for, a gente avança quando a gente está em obediência. Eu já deixei de fazer muitas coisas, irmãos, para obedecer ao Senhor. Muitas coisas que eu tive que renunciar na minha vida em obediência a Deus, mas porque eu queria trilhar um caminho na presença do Senhor. Então a gente tem que renunciar, a gente tem que deixar muita coisa para trás e obedecer a Deus, porque a gente sempre vai ter bom êxito. Amém? E suas orientações nos levam para o caminho de crescimento, prosperidade e de bênção.
Para aprendermos a ouvir a orientação do Senhor, a gente precisa estar disposto a ouvir atentamente e a obedecê-lo atentamente. A gente precisa cultivar, irmãos, um coração humilde, um coração obediente. Também reconhecer a desobediência só nos leva ao retrocesso. E é necessário para a nossa vida a obediência. E aplicando esses ensinamentos em nossas vidas, com certeza nós estaremos abertos a obedecer a Deus para receber e seguir as direções dele. Vocês lembram do guia que eu citei na ilustração, que enfeitou a estrada todinha com placas de sinalização, que eu citei no início do sermão? Na ilustração introdutória, sabem quem é este confiante guia que colocou as placas de sinalização para que os viajantes permanecessem na rota certa, na rota correta e segura, caminhando para frente e não para trás. O guia não apenas apontou o caminho, irmãos, mas também ele levantou o profeta Jeremias para confrontar um povo rebelde, para que eles se arrependessem e ouvissem a voz do nosso guia, que ofereceu conselhos verdadeiros, constantes e preciosos. Um guia muito confiável, que é transbordante de amor, que foi Jesus Cristo de Nazaré. Hoje eu quero dizer a vocês, e essa palavra do Senhor, ela confronta com a mesma teimosia que endureceu o povo de Judá. Assim como eles não deram ouvido à voz de Deus, nós muitas vezes também não damos ouvidos ao nosso Deus. Ficamos com nossos corações endurecidos, endurecemos nossa cerviz, preferimos nossas próprias vontades do que obedecer a Deus. E eu quero terminar com este versículo que o Senhor colocou no meu coração, dizer em Provérbios 3:12. O Senhor, Ele repreende aquele que ama, porque o Senhor, Ele repreende aquele que ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. E eu pergunto a vocês nessa noite, seu coração está aberto e sensível para ouvir e obedecer a Deus? Ou você está seguindo a inclinação do seu próprio coração? E a decisão essa noite de vocês, Deus está chamando vocês agora para um arrependimento genuíno, para uma mudança de coração. Não endureçam seu coração, se voltem para Deus e obedeçam ao Senhor. Porque a voz que tem maior autoridade no céu e na terra é a voz do Senhor Jesus. Deus chama pessoas, irmãos. Não chama pessoas porque elas são competentes, mas sim porque elas são obedientes. Ele não chama por competência, mas Ele chama por obediência. Eu quero dizer a vocês que não é fácil obedecer. A gente sabe disso. Eu tive que renunciar a muita coisa na minha vida para eu estar aqui hoje falando da palavra do Senhor. Eu, às vezes, orando no meu quarto, eu digo assim: Senhor, eu queria tanto ter te conhecido a tua palavra quando eu era mais nova. Porque agora eu já vou fazer 51 anos. E eu estou conhecendo, passando a conhecer mais e mais a tua palavra agora. E eu agradeço a Deus todos os dias da minha vida. Agradeço ao Senhor. Porque o Senhor levantou um casal de pastores para entrar na minha vida, na vida do meu esposo, na vida da minha filha, na vida da minha família, como o pastor João e a pastora Elisângela, que são meus impulsionadores. E eu agradeço a Deus todos os dias, porque eles acreditaram no nosso potencial. Não por nós, mas é Deus que coloca potencial no nosso coração. E eu agradeço a Deus todos os dias da minha vida, porque eu jamais pensei em subir nesse púlpito e ser pastora. Não, eu gosto de servir ao Senhor, servir. Mas eu sei que quando o Senhor tem um propósito na nossa vida, Ele nos chama, não porque nós somos bons, mas porque aonde Ele se posiciona na nossa vida, ali Ele reina, que é no nosso coração. Amém? E eu quero chamar vocês aqui na frente, vocês que ouviram essa palavra, que vocês querem viver uma vida de obediência ao Senhor, que vocês querem renunciar às suas vidas para estar
em obediência ao nosso Pai, a viver uma vida que agrade a Deus e ser obediente sempre à sua palavra, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra, porque ela cortou o meu coração. Ela falou comigo sobre obediência. E eu sei que eu agradeço a Deus todos os dias de estar aqui na tua casa. Agradeço a vida dos meus pastores, de ter me impulsionado a voltar a estudar e a conhecer mais de ti, Pai. Conhecer a tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço, Senhor, por tudo que tu tem feito em nossas vidas, meu Pai. Que essa palavra, ela entre nos nossos corações e que elas floresçam, causando frutos. Frutos de arrependimento, frutos de obediência ao Pai. Porque é disso que o Senhor se agrada quando somos obedientes a ti, Senhor. Eu sei que por aí o mundo está precisando muito, Pai, de ouvir a tua palavra. Pessoas que são desobedientes à tua palavra e precisam ouvir a tua palavra para causar um renovo na vida delas, causar renúncia. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, abre a mente e os corações das pessoas para ouvir a tua palavra, Pai, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a tua palavra, Senhor. A tua palavra é que causa renovo, é que causa transformação em nossas vidas, meu Pai. Muito obrigada, Senhor, porque tu és o nosso Criador, tu és o nosso Deus, o nosso maravilhoso Pai, que nos ama, que nos repreende quando é necessário, mas eu sei que o Senhor repreende com amor. Porque o Senhor nos ama e o Senhor quer nos ver bem. Em nome de Jesus, meu Pai, eu te agradeço por essa palavra. Ela primeiro cortou o meu coração de uma forma maravilhosa, Pai. Eu obrigado, Senhor, porque eu não sou nada sem ti, Pai. Nós não somos nada sem ti. Somos apenas um vaso de barro. Que o Senhor possa nos quebrar nessa noite, Pai, para que nós possamos viver uma vida em obediência, Senhor, a Ti, todos os dias, Pai. Que possamos renunciar ao nosso eu e viver uma vida em obediência a Ti, Senhor. Porque é a obediência que vai nos levar ao Teu trono da graça, Pai. Muito obrigada, Senhor, por essa palavra, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Eu te agradeço. Te agradeço por tudo que tu tem feito em nossas vidas, Pai. Até hoje o Senhor tem nos sustentado. E eu sei que daqui para frente o Senhor vai nos sustentar mais e mais. Porque a tua destra é fiel. Ela é forte. Ela é uma torre fortificada, Pai, em nossas vidas, Pai. E assim eu te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.